Este é um live novidade, é um live especial, é um live inesperado. É um live inesperado e vamos falar sobre narcisismo e vamos ver se funciona. Eu tinha uma entrevista marcada agora com uma especialista, psicanalista, sobre narcisismo. Estou a convidá-la. Olá, olá, olá. Estou a convidá-la e ela vai aceitar. Yes, não, eu é que vou aceitar. Ora, vamos. Repeat. E aí? Repita. Ora, vamos ver se isto funciona. Porque estamos em Mercúrio retrógrado. Luís Brito, tive para te mandar uma mensagem, tenho pensado em ti. Ora, vamos lá ver. Aceitar, a ver se funciona. Oh, meu Deus. Aceitar. Vamos ver se funciona. Toda a gente em Mercúrio retrógrado quer fazer força para que funcione. Esta mulher é... Não consegue abrir. E porquê? Porquê? Estamos quase. Ora, vamos ver. Resolução de problemas. De qualquer maneira, fica aqui o cheirinho. Que o tema deste... Agora entrei, agora consegui, agora estou te ouvindo, ó, perfeitamente bem. Olá, boa tarde, viu, Andréia? Muito Olá, minha obrigada pelo querida. convite. Olá, boa tarde, pessoal. Cheguem todos aqui na live, venham chegando, que hoje a gente vai aí bater um papo, né, conversar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Andréia, eu não estou conseguindo te ver na imagem, não. É muito estranho, eu estou a ver perfeitamente. Vê lá, tens aí um bocadinho de tempo enquanto eu aqui Isso, eu também estou me vendo perfeitamente, eu não estou te vendo. eu estou a ver. Cheguem aqui, pessoas maravilhosas, boa tarde a todos. Eu adoro-te, adoro-te. Carolina, deixa-me aqui dizer, eu estou-te a ver, eu estou a ver-nos a nós as duas no ecrã. Eu não sei se há alguma coisa aí do teu ecrã, alguma coisa que possas mudar aí, mas eu Não, acho pior é que não, é que tá aqui a imagem tá normal para mim. Você tá conseguindo me que ver? eu vejo-me a mim e a ti. Pega, entra na sua câmera, tem a parte de câmera, entra e sai de novo. Aperta ela de novo. Ah, o pessoal falou que dá para ver as duas perfeitamente. Aqui Pois a é o teu telemóvel Mariana. que não está a dar. Acho que é o teu telemóvel, por algum motivo. Será que é o meu telemóvel? Tudo bem, meu celular ele é novo, né? Mas eu já fiz, já cheguei aqui a fazer live com ele. É que estranho. Deixa eu pegar e entrar. Se vocês quiserem, eu saio e entro de novo. Experimenta Pra... lá a ver. Para mim, eu não tenho problema. Eu saio e entro de novo, tá? Mas fiquem aí que eu vou voltar, hein? É só, entendeu? Um minutinho, só para ver se tá tudo certo para ela entrar, tá bom? Beijo a todos, já tô voltando. Uau! Uau! Bem, vamos ver, entretanto, se a Caroline entra. Excepcional, este é um tema muito potente. E eu sou a Andreia, de Portugal, e a Caroline é uma psicanalista expert nesta área do narcisismo. E eu enviei o convite para ela fazer parte. Sim, esta live vai ficar salva, vai ficar gravada. Eu fiz este convite para ela fazer parte porque... Ora, vamos ver se ela entretanto chega. Ok, estou aqui a estar atento. A ver se ela introduz. Aqui enviou o pedido de adesão. Para mim tem sido um tema muito potente. Eu sou empreendedora e o ano passado vivi uma experiência com uma cliente com este transtorno do narcisismo e foi tão potente, quase destruiu o meu negócio, na verdade. E agora estou sem som. Ora bem, estou sem som. Ora, aceitar. Estou a aceitar. Olá, eu não tô conseguindo te ver. Tá me ouvindo?
Estou a ouvir perfeitamente. Eu acho que não faz mal, se não te importares. Não, não, para mim não me importa, não. Eu sei que a intenção é levar o conteúdo, né? Eu peço desculpas, Não tá? faz mal. Talvez o meu. Eu acho que eu consigo gravar aqui e vai dar para ficar gravado com as nossas duas câmeras. Ah, eu espero. Eu queria poder Vai te dar, ver, vai dar. mas vamos lá, né? Ó, as duas, a Mariana Silva está falando aqui novamente, as duas novamente na tela e o áudio está ótimo. Então, caso tenha algum problema, vocês avisem a gente, tá bom? Porque aqui meu celular realmente ele é novo, então eu vou ter que ver. Às vezes eu não fiz as configurações direito, tá? Então eu peço desculpas, mas vamos seguindo, né? Que o que importa, na verdade, é o conteúdo, é o que a gente pode passar aí de conhecimento para vocês, tá bom? Então vamos embora, Andréia? Bora lá. Vamos embora. Então eu estava a Bora lá. contar. Vamos fazer assim um iniciar, que depois para ficar no YouTube fica assim tudo lindinho, não é? Esta parte nós cortamos. Então, eu primeiro estou super, super feliz de teres aceito o meu convite. Eu que agradeço. É mesmo muito importante para mim, porque, e só para ter a noção, ou seja, eu andei à procura cá em Portugal, ou seja, de alguém desta área da psicologia que tivesse experiência no narcisismo para ter esta coragem, porque até este tema parece que não, mas há pessoas que têm tabu em falar sobre isto, para ter a coragem de vir, não é, socialmente falar do assunto. Eu vivi, ou seja, eu sou empreendedora, já sou empreendedora há mais de 10 anos, fui enfermeira, trabalhei em cuidados paliativos, estive a acompanhar pessoas em final de vida. Depois decidi que o meu movimento era ajudar as pessoas a viver os sonhos delas antes que fossem tarde demais. E comecei assim, quase sem até estar à espera, o meu negócio. Não é? Tipo, ok, quero trazer isto ao mundo, é importante ter o meu negócio porque eu não vou conseguir no sistema estar a passar esta informação. Então eu comecei o meu negócio e o ano passado vivi aquilo que para mim foi um trauma, que foi o trauma de encontrar alguém que eu não estava à espera. Porque quando tu não tens, e eu já te vou pedir a tua história, não é? Mas quando nós não temos a noção que existem pessoas narcisistas, tu se tens um bom coração, tu vais estar com um bom coração para toda a gente. E eu tive esse impacto, que para mim foi um choque. Encontrar alguém como cliente narcisista em que eu tentava dar e aquilo era tipo o poço sem fundo, não é? Até que quase destruiu o meu negócio porque eu senti mesmo, tipo, bem, eu fiquei, senti mesmo, houve uma parte de mim que lhe custou muito a recuperar, não é? Porque é quase como, foi um abuso muito grande. Então, na minha comunidade, ou seja, eu trouxe, ai meu Deus, agora trouxe a Caroline cá, porque tu aceitaste, ou seja, eu pedi a duas pessoas em Portugal, a dois homens que trabalham também no narcisismo, para vir fazer esta entrevista, e recusaram, ou porque tinham muito trabalho, ou porque, pronto, não se sentiam à vontade, não sei. Mas o que eu acho mais fabuloso é que tu, Carolina, que tens mais de 150 mil seguidores, tu foste a primeira a dizer, já André, vamos falar sobre este tema. Ou seja, primeiro quero honrar isso, que é a tua vontade de estar ao serviço, a tua vontade de ajudar as pessoas, e que eu acho que isto é tão maravilhoso e estou tão grata por tu estás cá. E eu adorava que tu nos contasses a tua história, ou seja, como é que tu foste tornar-te especialista, uma psicanalista especialista em narcisismo, e porquê que é tão importante este tema para ti? Na verdade, tudo começou, né? Eu venho de uma família narcisista, né? Só que eu não tinha esse conhecimento. Porque quando você nasce numa família narcisista, eles vão te moldando ao jeito deles. Então, eles fazem você acreditar que o problema sempre foi você, né? Você é o problema de tudo. Você cresce com essa crença de que você é o problema de toda a família, né? Você que é a pessoa errada, você que nasceu errada. E aí eu vinha passando por relacionamentos destrutivos, né? Porque a gente cresce com aquela carência emocional, aquela baixa autoestima, a gente vai passando por relacionamentos destrutivos e eu não imaginava o que acontecia, porque eu me doava muito, né? Eu era aquela pessoa que eu tinha completo pavor de abandono, me doava muito, e no final das contas eu era sempre largada, sempre abandonada, ou então eu era realmente sacaneada, né? E eu cresci com aquele negócio, acho que o problema sou eu. Até que em 2017 eu comecei um relacionamento com uma pessoa completamente disfuncional. Então essa pessoa, ela me idealizou de uma maneira que eu nunca fui idealizada ou validada na minha vida, e de repente, depois de 2, 3 meses, a chave virou e essa pessoa começou
começou a me desvalorizar. Só que ela não terminava comigo. Quem acabava terminando, muitas das vezes por não aguentar, era eu. E aí eu sempre acabava voltando depois. Até que as coisas foram piorando a ponto de, em 2019, entrarem agressões físicas, né? E eu fui descartada. E quando eu fui descartada, eu estava só o pó, para mim foi o chão, e eu não tinha ideia do que era narcisismo. Então eu comecei a entrar no YouTube e ali eu comecei, não, peraí, como que uma pessoa pega e diz que te ama tanto e de repente essa pessoa te humilha tanto, te joga fora, e foi aí que eu cheguei no narcisismo. Eu entrei em um grupo de autoajuda, né, de narcisismo, inclusive, aonde eu consegui perceber que eu estava com um provável sociopata. Inclusive, ele até hoje faz tentativas de hoovering, tá? Então, a semana passada, ele fez a última tentativa, mesmo após 3 anos do descarte. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar, abri o canal do YouTube, só que o canal do YouTube eu não abri com a intenção de crescimento. Eu abri, inclusive eu fazia os vídeos de qualquer maneira, eu abri com a intenção de alerta, né? Vou lançar aqui uns 2, 3 vídeos com a intenção de alertar as pessoas. Se alguém puder escutar o que eu estou dizendo, ótimo, né? Se alguém puder usufruir dessa informação. Então, eu comecei a estudar H.G. Tudor, comecei a estudar Sam Vaknin, comecei a estudar sobre o tema, então eu pegava artigos internacionais, estudava e lançava o vídeo. O canal, ele cresceu de uma maneira que eu não esperava. Foi quando eu caí no último hoovering, que aconteceu em 2020. O que é o hoovering? Apesar... hoovering é quando eles te puxam de volta para dentro ou do relacionamento ou do ciclo de abuso. Então, eu caí em 2020, foi um hoovering que foi uma idealização que durou 24 horas e logo depois já começaram os abusos de novo. E eu lembro que eu não tinha a intenção de voltar para o canal. Eu não tinha a intenção. Aí, quando eu entrei em contato zero, que eu não suportei ficar ali 2 meses, eu mesma entrei em contato zero, eu já sabia o que tinha que ser feito, eu retomei o canal. E eu estou no canal até hoje, o canal cresceu muito, abri o Instagram também, o Instagram cresceu muito, que eu nem esperava. Eu não esperava me tornar voz sobre o tema, e eu fui estudar, fui fazer o curso de psicanálise, né, me formei, mas eu não esperava, não, e aí eu descobri a origem da minha família, descobri que eu já tive amizades assim, porque a gente vai entrando num ciclo venenoso, aonde a gente vai se familiarizando com esse tipo de pessoa. Então eu tive que fazer todo um tratamento, reconhecer que eu era uma codependente emocional, hoje isso está estabilizado, tá? Hoje eu ando mais tranquila, até postei uns vídeos antigos, recebi uns comentários, olha, você precisa de tratamento, você está com muita raiva, muito ódio. Eram vídeos mais antigos, hoje eu já estou bem mais tranquila, não tenho raiva dele, não tenho raiva de ninguém. Eu já passei, eu já consegui transcender essa fase, já não tenho essa paranoia também de achar que todo mundo que aparece na minha vida é narcisista. Mas claro que eu fico esperta, né? Hoje em dia eu acho que eu ando mais com os pés no chão. Então, Carolina, qual é o teu canal de YouTube? Então, o canal do YouTube continua lá, eu estou com projetos de abrir outros canais, mas não sobre o tema narcisismo, eu gosto muito de história, de geografia, de curiosidades. Eu estou com projetos aí para abrir outros canais, eu tenho um canal de arquétipos. Como é que se chama o canal que tem agora? Narcisista Sem a Máscara, é o mesmo nome de todas as redes sociais que eu abri para explicar sobre o tema. Então, quem quiser seguir, é só ir lá no YouTube e digitar Narcisista Sem a Máscara, que aí vocês já vão chegar no meu canal. Meu nome é Caroline Delfino, tá? Um sobrenome português aí, inclusive. Uau. Entendeu? Delfino com PH.
né? Então eu tenho uma descendência, tenho uma ascendência portuguesa por parte de mãe e pai, e tenho uma ascendência italiana por parte de mãe, né? É muito Então eu interessante. carrego Delfino, né? Eu utilizo o sobrenome Delfino, que é o meu sobrenome do meio mesmo, para dar esse É impacto. muito interessante porque um tio do meu pai, ó, vê lá só como é que são as histórias, não é? A minha família é de Portugal, mas um tio do meu pai, eu acho que acabou por sofrer ele próprio um abuso do pai dele, porque ele engravidou uma prima e foi quase como expulso para o Brasil. Então, isso foi horrível, não é? Para a família, mas o que é certo é que esse tio do meu pai criou família no Brasil e, entretanto, eles já vieram cá e já nos reencontramos. Ou seja, é bonito também estarmos a fazer aqui uma quase cura Portugal-Brasil, não é? Tipo um reencontro e estarmos a trazer este tema, não é? Do abuso. Certeza que não é Sim, por acaso. até ontem eu estava dentro do carro, né? Que eu saí com meu marido, meu filho, né? E aí o que que aconteceu? Eu estava tocando uma música onde se junta o norte-americano para cantar com o inglês, né? E os dois estavam cantando e eles estavam falando sobre as coisas que tinham nos Estados Unidos e as coisas que tinham na Inglaterra, as diferenças, né? E Uau. eles ali unidos cantando. Eu até falei para o meu marido, poxa, um cantor brasileiro podia fazer isso com um cantor português. Olha, Ia ser muito legal estamos se eles nós aqui tivessem essa ideia. estamos nós aqui a fazer, já viste, esta união, porque eu acho que houve tanto abuso também, se calhar, de Portugal com o Brasil, não é? Com toda aquela história, meu Deus, acho que nós continuamos a curar tanta coisa horrível que aconteceu no passado e que neste momento, epá, nós só podemos trazer amor, não é? Tipo, e perdão Ah, e sim. paz. E aqui nós tivemos, né, também vindo de vocês, um dos melhores imperadores da história, que foi Dom Pedro II, né? Ai, nem A gente sabia. chama de Dom Pedro brasileiro, né? Então, foi filho de Dom Pedro I, que veio de Portugal, português, nasceu aí, né? E trouxe o nosso Dom Pedro brasileiro, que era Dom Pedro II, né? O nosso querido alto loiro de olhos azuis, nosso Dom Pedro II. Bem, isso também isso é muito interessante, porque isso no fundo também é pá, como é que nós podemos, lá está, mas se calhar mais para a frente da entrevista, como é que nós podemos curar destes abusos e trazer a parte boa, não é? Trazer a parte boa. Deixa-me fazer uma pergunta. Exatamente. Deixa-me fazer uma É o que eu pergunta. estou querendo fazer aqui na minha página, né? Porque eu geralmente trago muito tema de narcisismo e eu vejo que as pessoas, elas conhecem o tema, mas elas ficam perdidas, né? Então, uma coisa que eu sempre coloco é, gente, nem todo mundo é narcisista, patológico, graças a Deus. Claro que a gente vive sim uma sociedade narcisista, onde os valores são narcisistas, então importa muito o que as pessoas têm, o que as pessoas mostram, a opinião dos outros, né, a validação externa. Então a gente cresce numa sociedade mundial, tá? Eu não estou falando aqui brasileira, eu estou falando do mundo, onde as pessoas elas têm comportamentos narcisistas. Na verdade, todos nós somos narcisistas de origem. Todos nós nascemos narcisistas. É que a gente vai, né, melhorando conforme o nosso desenvolvimento, o que não acontece com o narcisista patológico. Então, traços narcisistas todos nós temos. Ninguém é perfeito, né? Nós temos o nosso lado luz, o nosso lado sombra. Às vezes a gente pode agir sim com falta de empatia em alguma situação, ou então com egoísmo em outra situação. A diferença entre uma pessoa que tem traços narcisistas e um narcisista patológico é que a pessoa que tem traços narcisistas, ela pode querer melhorar, ela pode reconhecer, poxa, eu não fui bacana nesse relacionamento, eu não fui uma pessoa legal, eu não tive uma atitude boa com aquela pessoa, então eu vou melhorar como ser humano, porque todos nós estamos aqui para evoluir, é assim que eu acredito, tá? Saindo aí fora da psicanálise. O narcisista patológico, ele não reconhece que ele tem defeitos, ou melhor, ele sabe que ele tem defeitos, claro que sabe. Mas como ele usa uma máscara e ele faz uma projeção, ele nunca encontra um problema nele. Então é isso que eu falo para as pessoas quando elas vêm me procurar perguntando se o narcisismo tem cura. Eu falo, como que uma pessoa ela vai se curar de algo se ela não reconhece que ela tem um problema? Como que ela
vai melhorar se ela não reconhece que ela está causando mal aos outros. Se ela sempre faz uma projeção e o problema são os outros, nunca é ela o problema da história. Então aí fica difícil, porque a gente só pode melhorar quando a gente quer melhorar, quando a gente reconhece que é necessário melhorar. Isso Por faz exemplo, lembrar. você está acima do peso. Ah, eu quero emagrecer. Eu reconheço que eu quero emagrecer. Eu reconheço que eu preciso emagrecer. Então, eu vou fazer de tudo para emagrecer. Agora, se para você tá bom, tá bom do jeito que tá, então você não vai mexer em nada. O narcisista é assim, para ele tá bom do jeito que tá. Ele não se importa com as pessoas que ele está estragando aí fora. O que importa é ele conseguir validação, ele conseguir aquilo que ele quer, ele conseguir adrenalina. É isso que importa. Poder, dinheiro, fama, o que quer que seja. Sabes, faz-me lembrar um livro que eu li, chama-se O Caminho Menos Percorrido. E era um psiquiatra, M. Scott Peck. E ele faz essa distinção que é a diferença entre aquilo que é uma pessoa neurótica e um psicótico. E o neurótico pode ser ajudado porque ele reconhece, é uma pessoa obsessiva, mas reconhece que há um problema. Enquanto que o psicótico nunca pode ser ajudado porque nunca vai reconhecer que tem um problema. Sim, que é o cluster C. O cluster C é onde entra o transtorno de personalidade dependente, é onde entra o transtorno obsessivo compulsivo. Então, é a parte dos neuróticos, né? Então, a gente reconhece, olha, tem um problema aqui, eu sou uma pessoa muito carente, muito grudenta, eu me apaixono rapidamente, tem alguma coisa de estranho. Mas já no grupo dos psicóticos, né, que aí é onde entra o narcisista, o sociopata, o psicopata, eles não reconhecem isso. Para eles, o problema está nos outros, ou então na vida, que não foi caridosa com eles, né? Que é a parte aí que a gente fala do narcisista oculto. Porque o narcisista grandioso, ele gosta de se mostrar para as pessoas, ele gosta de mostrar poder para as pessoas. Já o narcisista oculto, ele também tem a questão do poder, mas é bem disfarçado. Porque aí qual é o papel que ele faz? O papel de vitimista. É o vitimismo, Hum, então ele é a vítima de todo mundo. hum. Né? E eu acho muito legal essa questão do autoconhecimento, que foi o caminho que eu percorri, por isso que hoje eu sou mais tranquila. Até ao falar, antes nos vídeos eu era bem mais agressiva, hoje eu vejo que teve uma mudança em mim, que você vai percebendo também as suas falhas. Você fala, poxa, eu caí na mão da família narcisista, mas eu não assumi as responsabilidades que eu tinha que assumir na hora que eu tinha que assumir. Então eu também me deixei cair na mão deles. Então você também começa a ver o seu lado. Mas não numa coisa para você se torturar e se culpar. A culpa é minha, Deus, meu Deus, eu sou terrível. Não. Você começa a ver as lacunas, que é aonde você vai ter que curar. É aonde você vai ter que tratar para você poder evoluir. Exato. Sabes que eu também, ou seja, noutro livro, ou seja, eu adoro livros, li, ou seja, que realmente isto é a parte interessante disto, não é? Que uma das fases de recuperação do poder pessoal é um livro da Caroline Myss, por acaso tem aqui, que é Anatomia do Espírito, é um livro muito interessante. E ela diz que uma das fases de recuperar o poder pessoal é a fase narcisista. Que é o que eu acho que acontece, que é quando nós, e eu também depois identifiquei que eu tinha vivido com uma mãe bastante com traços narcisistas. O que é que acontece? Ela dominou-me completamente a mim. Eu não tive poder pessoal quando estava na relação com a minha mãe, ela dominou-me. Então, quando eu sou adulta, essa fase que é a fase fisiológica, não é? De recuperar o poder pessoal, eu vou ter que pensar um bocadinho em mim. E eu acho que é isto também que acontece, não é? Porque quando estás com alguém, seja um relacionamento, seja um cliente narcisista, como nós temos aquela base de o outro é que tem razão, eu quero ajudar toda a gente, eu sempre manulei para que o outro me domine, para que o outro tenha espaço. De repente, o caminho para sair daí tem que ser, não, espera aí que eu também importo. Não é? Quase como esse narcisismo que, ou seja, eu acho que é, não é? Este relacionamento entre dominação e submissão que tem que desaparecer para estarem dois seres humanos, não é? Tipo, numa relação equilibrada. E que no narcisista isso nunca vai acontecer. Não é? Tipo, ou seja, o que é que tu achas É disto que aqui? é aquilo que Sam Vaknin diz num vídeo que eu coloquei aqui no Instagram e eu acho muito legal.
que ele fala, o narcisista, para ele existir, a vítima que está com ele precisa deixar de existir. Porque eles vivem de comparativos. Então, para o narcisista ser alguém, ou a narcisista, tá, gente? Os homens que estão aqui, tem muitas mulheres narcisistas, viu? Deixa eu deixar aqui bem claro para vocês, tá? Tem várias, inclusive. Mas, assim, para a pessoa narcisista existir, a pessoa que está ao lado dela não pode existir. Tem que se transformar em um mero objeto de uso. Porque qualquer coisa abre uma ferida narcísica nessas pessoas e essas pessoas se sentem diminuídas e apagadas. E aí o que elas fazem? Elas querem se vingar. Elas querem devolver. Às vezes você vai numa festa com a pessoa narcisista, você não faz nada, você está ali sentada, só que você está bem arrumada. É o suficiente para a pessoa narcisista te cutucar a festa inteira. Tentar aprontar para cima de você dentro daquela festa. E você fica sem entender, poxa, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu estou aqui sentada, quieta, tomando refrigerante, eu nem estou abrindo a boca, nem estou falando com ninguém. Mas na cabeça da pessoa narcisista, você está roubando o brilho dela. Você está chamando a atenção demais. Ela não está tendo tanto destaque quanto você. Isso na cabeça dela, porque como você falou, eles são psicóticos, então eles criam uma realidade paralela. E aí a pessoa narcisista começa a causar dentro da festa para cima de você e você fica sem entender o que você fez. E quando você vai tirar satisfações, a pessoa narcisista fala na sua cara, você começou, você fez primeiro. E aí você fica sem entender, você fala, poxa, eu nem abri a boca, eu tô aqui quieta, nem fiz nada, o que eu fiz? Porque a pessoa narcisista, ela não te explica direito o que você fez. E quando ela explica o que você fez, é uma coisa totalmente desproporcional ao que ela está aprontando contra você. Isso eu identifico bastante, não é? Tipo, a pessoa não tem capacidade para diálogo. Tu dizes Não uma coisa, ela não te tem. responde. Ou seja, vai responder, vai buscar outra história, não é? Tipo, e tu ficas-te a sentir super mal. Tu ficas-te a sentir, então, mas esta pessoa não está... Eu já tive, ou seja, eu passei aqui uma fase com o meu companheiro, ou seja, ele é uma pessoa extraordinária. Nós, pronto, de ser mãe, algumas alterações também na nossa sexualidade. E nós decidimos terminar a relação este ano durante 3 meses. E nessa fase eu fui tipo assim para uma fase poliamorosa, digamos assim, eu e ele. E eu andei no Tinder. O Tinder é uma aplicação, não sei se sai no Brasil, de conhecer homens. Tipo, pronto, de conhecer relacionamentos. Isto foi um estudo de mercado, minha Nossa Senhora, porque eu falei com tantos homens e eu, porque tenho alto desenvolvimento emocional, porque eu, lá está, venho de ser enfermeira, venho de há 10 anos que eu trabalho tipo a minha parte emocional, eu consegui identificar os narcisistas. Eu tive um homem que me chegou a dizer, porque eu disse, olha, eu não estou disponível agora, só daqui a 15 dias, e ele disse-me, então vou buscar outra. E eu fiquei em choque. Então, tipo, no momento antes tu queres me ajudar e queres ser o melhor do mundo para mim, e no momento a seguir, só porque eu não estou disponível, que é uma cena humana, eu não estou disponível nos próximos 15 dias, tu já desapareces e eu estive a confrontar. E depois, o que é que eu percebi? E depois ele disse-me, nunca mais vais encontrar alguém como eu. E eu pensei, este está tolo. É uma frase clássica deles, né? Você nunca mais vai encontrar alguém como eu. Se não fosse eu... E eu depois pensei, sempre aquilo afetou-me. E eu que sou uma pessoa de desenvolvimento pessoal, aquilo entrou-me quase como... Parece que me entrou... Tipo, entrei logo numa tristeza, entrei logo quase naquele padrão antigo de... Assim como a minha mãe dizia que a culpa era sempre minha, que eu é que era errada, que eu é que era má. A minha avó dizia-me sempre, ai, tu és má, tu és má. Eu disse, espera aí, a Andrea Viana raciocina. Então, este gajo, que tu não conheces lá nenhum, que esteja a falar há 2 dias, que o primeiro era o melhor do mundo e que te ia fazer incrível, e agora diz-te isto. E eu, antes de me ir embora, disse-lhe, olha, eu sou uma pessoa de desenvolvimento pessoal, eu tenho recursos para lidar com isto que gosto de dizer. Mas, se eu não fosse, eu podia ficar na merda durante mais de 1 ano. Só porque tu, abstrância, quer dizer, não o tratei assim, não é? Tentei pôr amor. Mas só porque tu agora lembraste que eu não vou encontrar ninguém como tu, quem és tu para dizer uma coisa dessas? Mas isto alertou-me para, se eu quase estive a cair, imagina alguém que não tem desenvolvimento pessoal, que tal como tu disseste, que viveu numa família de narcisistas, então isto é o normal, é que Isso é o me normal. maltratem.
é o normal, é assim que a gente enxerga. A gente Meu sai Deus. dessas famílias achando que é normal ser tratado desse jeito, né? Porque a família narcisista, o que que acontece? Tem uma dinâmica lá dentro da família onde eles fazem uma separação. Então tem aquelas crianças que são os bodes expiatórios, os sacos de pancada, né? Que vão levar ali todo tipo de abuso que você puder imaginar, né? É a parte podre que eles consideram da família, né? A parte fraca, a parte que nasceu estragada, a parte que carrega, na verdade, eles projetam só a parte negativa deles naqueles familiares que são escolhidos para bodes expiatórios, né? Então, são aquelas crianças que vão ser tratadas da pior maneira possível, que para conseguirem alguma coisa da pessoa narcisista, vão ter que suar muito a camisa. Isso cria um codependente emocional, que depois vai sair por aí na fase adulta fazendo tudo pelos outros, mundos e fundos, e não pensando em si mesmo. Porque ele já foi educado desde criança de que ele nasceu estragado, de que ele vai ter que lutar muito para que as pessoas gostem dele, porque ele tem problema, né? Como se ele tivesse problema de fabricação. É tipo assim, é tipo isso que eu sou bem escrachada nas palavras, tá? É tipo isso que os narcisistas colocam na cabeça da criança. Aí tem o dourado. O que é o dourado? O dourado é aquela pessoa que o narcisista considera uma extensão dele, né? Uma cópia dele que nasceu nesse mundo. Então é aquela criança que ele vai dar tudo o que ele não dá para o bode expiatório de bom, ele vai dar para o dourado. Mas claro que o dourado, como ele é um projeto do narcisista, ele tem que seguir os passos do narcisista, passo a passo. Então o dourado ele também não tem escolha própria. Ele vai ter que seguir direitinho os passos que a pessoa narcisista coloca para ele. E temos também aquela parte da família que a gente chama de inexistentes, indiferentes, que são aquelas pessoas que o narcisista nem liga. Então, ele nem trata bem, nem trata mal. Então, se você pegar uma família que tenha 3 filhos, por exemplo, tem o dourado, tem o inexistente e tem o bode expiatório. Sempre tem. Tá? É a dinâmica deles, eles jogam um contra os outros. Então, todo mundo da família vai detestar o bode expiatório, você pode ter certeza disso, não é só o narcisista que vai jogar toda a lama em cima do bode expiatório. Ele vai difamar tanto o bode expiatório que todo mundo vai detestar aquela criança, todo mundo. E o dourado, enquanto estiver andando na linha, conforme o narcisista quer, será uma criança bem vista, né? Porque aí ele vai elogiar aquela criança como se, mas claro, como se ele estivesse elogiando a ele mesmo, né? Tudo se reflete à própria pessoa narcisista. Por isso que eu encontro vítimas que falam para mim, Carol, eu me separei, né? Mas essa pessoa trata muito bem o nosso filho. Muito bem, é um ótimo pai, uma ótima mãe. Porque provavelmente esse filho ele é o dourado dessa pessoa, é a extensão dessa pessoa, só que tem que tomar cuidado, porque narcisistas, quando eles criam dourados, eles vão tentar jogar esse dourado contra as pessoas que eles odeiam. Sabes que no meu caso eu acho fenomenal esta explicação. Dá para entendermos muito quais são as várias dinâmicas que podem acontecer no narcisismo. No meu caso, por isso é que eu digo que eu tive uma mãe com traços narcisistas, não mesmo narcisista. Porque eu não me identifico tanto com isso. Eu acho é que nasci numa família que tanto a minha mãe como o meu pai tinham ou seja, incapacidades emocionais, incompetência emocional. Então, quando acontecia alguma coisa, como as emoções não eram aceitas na minha família, era tudo tipo, opá, a culpa é tua, não é? Mas não é assim tão escarrapanchado como tu dizes. Não é assim tão, não é? Tipo, da minha mãe ser mesmo contra mim. Apesar de que isso já vinha da minha avó, porque a minha avó era mesmo contra a minha mãe. A minha mãe já era tipo aquela pessoa Sim, é moderna uma coisa que vem da família. de maneira ambiental, tá? Uma pessoa codependente, uma pessoa narcisista, provavelmente foram criadas num seio tóxico ou num seio Que é, narcisista, tá? no Isso eu meu lugar, sempre digo.
não é? Não há lugar Porque para outra pessoa. antigamente era normal que as crianças fossem objetadas dentro da família, né? Então, antigamente era normal que os pais tratassem os filhos como objetos que pertenciam a eles. Hoje, da geração dos anos 80 para cá, a gente já começa a enxergar a maternidade de uma outra maneira. Mas, antigamente, era normal que um filho fosse espancado, que um filho apanhasse, que um filho fosse maltratado, que um filho dormisse sem jantar porque desobedeceu e tal. Era coisa normal. Era algo normal. Ninguém via isso como, um narcisismo. Por isso que eu falo que a sociedade é narcísica em si. Yeah. É isso, é tipo, na relação, uma relação devia ser 50-50, há lugar para todos, não é? E eu notei isso, eu vivi com uma mãe que só havia lugar para ela porque ela estava em sobrevivência emocional, ela própria. Então eu não tinha lugar para mim naquela relação e pronto, e também vivi isso, tu também falaste sobre isso, antes de eu ter o meu namorado, agora que nós já voltámos, antes de eu ter a ele, todos os meus outros relacionamentos eram homens com distância emocional. Ou seja, homens que eu às vezes mandava mensagem e eles desapareciam no mapa. Que é, tipo, é quase como se fosse sistemático Sim, só. porque a gente cresce com esse modelo. Exato. Se Exato. você cresceu, por exemplo, com um pai que foi indisponível em relação a te dar amor, a tendência é que você busque homens lá fora que sejam indisponíveis a te darem amor. Por quê? Porque você vai entrar naquela sede, naquela ânsia de conquistar esse homem para que dentro de você sinta que está resolvida a questão do seu pai. Yeah. É uma coisa inconsciente que só a psicanálise explica, é uma coisa muito louca. Yeah, eu entendo Então, perfeitamente, é o que espalhou. Não é? Tu tens essa é carência de aquele negócio. isso. Meu pai, vamos supor, meu pai era alcoólatra. Eu caso com um homem alcoólatra. Se eu conseguir fazer esse homem parar de beber, inconscientemente é como se eu tivesse conseguido fazer papai parar de beber. Sim, porque o Olha que inconsciente. coisa, né? Como a nossa infância, a nossa base familiar influencia na nossa vida. Olha isso, É isso. É o inconsciente que tenta né? resolver E o é uma passado. coisa extraordinária. Yeah. É mesmo. É mesmo. E aí também está. Ou seja, eu acho que nós já falámos. Até acho que saiu o áudio aqui. Deixa eu ver. Tá todo Não, mundo estás. ouvindo? Estás. Acho que estás é assim com alguma perturbação aí na internet que às vezes a imagem sai. Mas olha, eu acho que já falámos o que é a diferença entre o narcisismo fisiológico e o patológico, não é? Esta parte que cada um de nós deve ter um bocadinho de narcisista para se colocar nas relações, porque as relações humanas devem ser para 50-50. Eu tenho um sentimento, eu tenho que ter lugar para o meu sentimento, tu tens o teu sentimento, tens de ter lugar para o teu sentimento. Se nós não conseguimos comunicar os nossos sentimentos, provavelmente estamos perante alguém que ou é narcisista patológico ou tem um transtorno grave ou tem tipo ali traços de personalidade narcisística que pode ser simplesmente a incompetência emocional. Mas mesmo sendo incompetência emocional, nós não temos que estar ali Então, o que a psicanálise alega, né, é o seguinte: para a gente considerar uma pessoa narcisista, conforme o DSM-5, são 9 características, ela tem que apresentar pelo menos 5. Só que dentro dessas 5 características tem que também ser apresentado, tá? O senso de grandiosidade, a falta de empatia e a necessidade de validação. Isso é básico, tá? Então são 3 traços aí que qualquer tipo de narcisista tem, que é o senso de grandiosidade, então ele se acha mais do que todo mundo, e aí as pessoas vão falar, mas o oculto não mostra isso. Tudo bem, o oculto não mostra a grandiosidade assim escancarada, mas o oculto ele sempre se acha a maior vítima, o maior injustiçado, então é um tipo de grandiosidade também, é um tipo, tá? Necessidade de validação, então é uma pessoa que ela precisa ser o centro das atenções sempre, e a falta de empatia, então você vai reparar que é uma pessoa que não tem empatia pelas necessidades das outras pessoas, é uma pessoa que só pensa em si mesma, tá? Tendo essas 3 características, mais
mais as outras características do transtorno, conforme o DSM-5, que aí eu vou citar aqui, dessas ela tem que ter pelo menos 5, que é o senso de superioridade, necessidade de validação, falta de empatia, inveja, só que aí ela acusa os outros de serem invejosos, né? A projeção, tá? Então ela explora as outras pessoas para benefício próprio, então é sempre uma pessoa que está tentando se dar bem em cima dos outros. Coloquei aqui 5, né? Arrogância, são pessoas que mostram uma arrogância, principalmente com pessoas que não têm nada para oferecer a elas, tá? Então são pessoas que elas podem ser bastante legais em público, mas você consegue descobrir um narcisista exatamente quando ele está lidando com uma pessoa que não tem nada para oferecer, que aí ele vai colocar aquela arrogância para fora, tá? Então eu coloquei aqui 6 características. Eles também têm fantasias ilimitadas de poder, dinheiro, amor perfeito, então eles nunca estão satisfeitos com nada, são aquelas pessoas que sempre estão reclamando, eles nunca estão realmente felizes, eles sempre estão correndo atrás de um unicórnio, de uma meta, de um degrau que não existe, porque quando eles chegam lá, eles querem mais, 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 eles são como sacos vazios, tá? Eu coloquei aqui 7, tem mais 2, né? E, gente, a minha mente é daquele jeito, tá? Então, falta de empatia. Ele se aproxima de pessoas por status elevado. Então, são pessoas que, como eu te falei, elas se aproximam quando você tem algo para oferecer, que seja sexo, que seja dinheiro, que seja poder, que seja um cargo, que seja um emprego, que seja conhecimento, de repente você conhece pessoas importantes. Então, são pessoas que têm esse negócio de se envolverem somente com pessoas de status elevado, tá? Você vai perceber que eles gostam de andar sempre com pessoas de alta classe, ou então pessoas ali, né, que tenham uma alta posição, ou então pessoas que tenham algo para oferecer, pessoas que conhecem pessoas que têm uma alta posição para eles poderem se enturmar, né? Então eles classificam assim: se tem status elevado serve, se não tem, não serve para que eu conviva, né? E aí eles colocam a arrogância deles ali para fora, para essas pessoas que eles consideram que não têm um status elevado, tá? E a 9ª característica que eu estou lembrando aqui deles, né? Então é falta de... Vamos lá, senso de grandiosidade, né? Fantasias ilimitadas de poder, sucesso, dinheiro, status elevado, falta de empatia, exploração de pessoas, arrogância, inveja. Gente, tá até fugindo da minha cabeça aqui. Mas são essas características, é fácil de encontrar, tá? É só ir lá no DSM-5 ou vocês digitam mesmo no Google. É isso. Eu Aparece. Estou a ver na internet. Isso. Parece que são encantadores no início. Maravilhosos. São muito porque eles te estudam, né? Então, em público, gente, eles são muito bacanas, eles são muito legais. É o que Sam Vaknin fala. Você quer que um narcisista te trate bem? Não crie intimidade com ele. Não cria. Se ele te ver na rua de vez em quando, tá? O narcisista te ver na rua de vez em quando, ele vai te tratar bem. Ele é capaz de te levar para tomar uma cerveja, ou então é capaz de ele te levar para tomar um suco, vai ter conversas agradáveis. Por quê? Porque você é uma pessoa que ele usa máscara. Ele não tira a máscara para você. É uma pessoa que, se ele te vê uma vez por ano, e você não é o alvo dele, você não é o bode expiatório, você é aquela pessoa que ele tem que colocar máscara para fingir que é bonzinho ou boazinha, eles vão te tratar bem. Eles vão te tratar muito bem. Eu falo porque eu já entrevistei pessoas narcisistas, em off, né? Eu nunca coloquei no canal. E elas me contaram várias coisas e elas me trataram muito bem, tá? Agora, se você pega para tratar de negócios com uma pessoa narcisista, você tá lascado, porque eles sempre vão tentar sair ganhando. Ou então vai acontecer o que aconteceu comigo uma vez que eu atendi uma mulher que provavelmente é uma narcisista. Ela ficava invalidando o meu trabalho, ela ficava fazendo triangulação, colocando, olha, eu tenho mais 2 psicólogas que eu tô de olho.
Será que você consegue fazer o seu trabalho melhor que o delas? E aí a gente já vai percebendo esses traços, né? Que entra a triangulação, entra a invalidação, né? Ela começou com uns assuntos que não tinham nada a ver com a terapia, e foi até uma pessoa que eu me recusei a continuar atendendo-a. Isso aconteceu o ano passado. Eu até comuniquei aqui os seguidores, eu falei, olha, era uma pessoa que de primeira, de segunda sessão eu não percebi, tá? Porque eles entram, são pessoas maravilhosas, né? São pessoas que estão ali pedindo ajuda e tal, e começam a contar coisas da vida deles como se eles fossem vítimas, mas logo depois eles começam a mostrarem as garras. Eles pegam e marcam e desmarcam compromissos com você, que está ali oferecendo serviço, ao bel prazer deles, e eles acham que você tem que estar à disposição a hora em que eles querem. Então, são pessoas extremamente egoístas e que não têm empatia. Você vai perceber isso. E sempre estão tentando dar um jeito de te sacanear, porque eles estão querendo sempre levar a melhor. Olha, Em qualquer situação. grata por dizeres isso, Carolina, porque para mim foi o meu choque, não é? Foi também a minha iniciação, e por isso é que eu acho que este teu trabalho é tão importante, porque há tantas pessoas a serem vítimas de narcisismo que nem sequer têm noção, não é? Porque eu, para mim, também tive o contato com uma cliente dessas, uma cliente que no início super encantadora, super a elevar o trabalho, e depois, a partir do momento que ela queria muito ser mentora da nossa equipa, e o meu sócio e companheiro, ele disse não, nem pensar, porque ele sente muito a energia das pessoas. Ele disse não, ali qualquer coisa que não bate bem com aquela pessoa, e nós acabamos por recusar que ela viesse trabalhar connosco, e foi aí que ela demonstrou, não é? Ela começou, houve ali uma fase que eu não sabia, mas ela começou a contactar clientes minhas, a fazer-se muito amiga delas, ou seja, as colegas de curso delas, começou a ser muito amiga, a estar presente muitas vezes na vida delas, a ajudá-las, e começou a alimentar essas pessoas, a dizer, olha, estás a ver a Andrea, não te ajuda aqui, eu tenho que vir eu para ajudar-te a fazer isto. E começou a manipulá-las até ao ponto em que eu recebi um telefonema de outra cliente minha, não manipulável, digamos assim, que me disse, olha, há estas pessoas que estão a fazer um grupo contra ti, André. Tudo liderado por aquela pessoa que não tinha tido aquilo que ela queria comigo. Ou seja, isto para mim foi tipo, foi um choque, porque eu acho que nós mulheres temos muita tendência a ativar o humor incondicional e a dar-nos completamente aos outros, não é? E quando nós temos um negócio, nós queremos que os nossos clientes estejam bem. E eu cheguei a duvidar de mim, cheguei a pensar, fui eu que fiz alguma coisa errada? E só quando eu comecei a estudar este tema do narcisismo é que de repente foi tipo, não, Andrea, olha o que é que aconteceu. Olha, esta pessoa não quis saber de ti, falou mal, falou nas costas, pá, foi horrível. Tipo, e eu, a forma de eu depois conseguir, porque eu tive esta cena em janeiro, depois aconteceram mais coisas, ou seja, outras clientes começaram, e eu em abril, foi aí que acabou tudo. O abril do ano passado que eu pus um ponto final, eu disse, não, eu não tolero mais isto, eu expulsei uma cliente do meu negócio, foi a primeira vez que eu fiz isto, foi tipo fora daqui, e só depois é que eu também já estou a ouvir a ti falar do que é o tratamento, a tolerância zero. E eu queria que falasses um bocadinho sobre isto, não é? Da importância de, quando estamos perante alguém narcisista, mesmo que nos está a fazer mal, muito mal, a importância da tolerância zero, porque estas pessoas não vão mudar, e a única coisa que nós podemos fazer é tipo, É o que eu sempre É o que eu sempre falo na página, né? Apesar da página ser focada em narcisistas, psicopatas e afins, eu também entro na parte de relacionamentos tóxicos, né? E qualquer pessoa pode ser tóxica ou qualquer pessoa pode ter um relacionamento tóxico, tá? Então eu sempre coloco o seguinte, gente, não importa o diagnóstico. Se a pessoa está sacaneando você, se a pessoa está te fazendo mal, se a pessoa não te respeita, se a pessoa faz você se sentir mal e você já conversou sobre isso, e a pessoa continua fazendo, caia fora. Se afaste. Carol, não dá, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão. Então se afaste. Não precisa necessariamente entrar em contato zero, né? Quando é familiar, tem gente que ainda tem, ai, Carol, é meu ex, a gente tem um filho juntos, né? Não dá, a justiça não permite. Ou então é minha mãe, eu também não consigo entrar em contato zero agora. Mas, gente, se afastar, dá para se afastar.
Você não precisa ficar andando grudada com aquela pessoa. Agora, quem puder fazer contato zero, faça contato zero, porque contato zero é vida. Para que você vai ficar convivendo com uma pessoa que está te trazendo prejuízo e está acabando com você? É isso que eu sempre coloco. É o que eu sempre coloco na página, eu sempre coloco nos lugares que, para mim, hoje em dia, o diagnóstico é o que menos importa. Se a pessoa está agindo com sacanagem e ela sabe que está fazendo isso, você já conversou, olha, eu não gosto que você haja assim comigo, eu me sinto desrespeitada, desconsiderada, e a pessoa continua fazendo, é porque ela não está nem aí para você. Ela não se importa com você. Então, para que você vai continuar tentando? Então, passo um seria falar a nossa verdade, expressar, certo? Tipo, eu estou a sentir. Então, porque a gente tem dois tipos de relacionamento, a gente tem dois tipos de atitude com pessoas assim. Ou você entra em contato zero, ou se você for obrigado a ter uma convivência, entra no método da pedra cinza. O método da pedra cinza é uma blindagem emocional que você vai fazer com aquela pessoa. Então, você já sabe que aquela pessoa está agindo com sacanagem contra você, você não vai abrir suas coisas para ela, você não vai demonstrar emoções, você vai falar com ela somente o necessário, você não vai deixar ela entrar, ela invadir a sua vida, porque pessoas assim tóxicas são invasivas, né? Elas não têm limites, elas não têm respeito, então você vai se blindar. Agora, se não tiver jeito, porque às vezes não tem jeito, às vezes você está se blindando e a pessoa está lá sacaneando mesmo assim. Aí, gente, é contato zero. É o que eu falo para as vítimas. Se for necessário fugir da cidade, fugir do país, fujam. Porque é a vida de vocês que está aí em jogo. É a vida. Gente, o método da pedra cinza é o que a gente sempre usou. Sabe aquela pessoa detestável do trabalho? Que você não quer contato, mas você tem que ter contato porque você trabalha com ela, e aí você fala só o necessário, só referente à empresa, ali dentro do escritório, é isso. Você não vai chamar essa pessoa para tomar um chopinho, você não vai desabafar com essa pessoa os seus problemas, você não vai chamar essa pessoa para lanchar com você na hora do intervalo, né, na hora do almoço. Você fala com ela só referente ao trabalho. Olha, tem esses papelotes aqui que a gente tem que fazer. Olha, tem aqui esse telefonema que chegou para você. É só isso, gente. E não vai demonstrar emoções. Quando a pessoa começar os ataques dela, você pega e se retira. Você não vai ficar ali batendo palma para a pessoa maluca dançar. Então, esse é o método da pedra cinza. A gente sempre utilizou esse método na vida. É um método de blindagem emocional. Olha, estou a entrar num silêncio existencial porque aquilo que tu nos estás a trazer é tão importante e é mesmo um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública e é tão importante que estejamos informadas. E também, se calhar, queria falar agora aqui um bocadinho do outro lado, porque não é? Nós crescemos em famílias com traços narcisistas ou com pessoas narcisistas e normalmente a vida sempre tende ao equilíbrio, não é? Das duas, uma, ou eu estou muito na submissão, ou há alturas em que eu também estou na dominação. Eu também aprendi isto sobre mim desde o ano passado até agora. Há momentos em que, se calhar, com pessoas diferentes de mim, por exemplo, eu sou carneiro de signo. Tu que signo és, Carolina? Eu sou leonina, eu sou leão. Mas eu tenho uma lua em carneiro, né? Por isso que as pessoas pensam que eu sou muito brava, mas eu não sou, não. É Eu sou engraçado, tranquila. eu sou carneiro com ascendente leão. Ou seja, nós temos aqui muitas semelhanças. É, Então o que é que o acontece? oposto, né? Tipo, é o oposto e semelhante ao mesmo tempo. E o que eu descobri, por exemplo, eu estive num retiro há pouco tempo e eu conheci uma rapariga que ela era peixes, ou seja, isto também acontece às vezes, as nossas personalidades. Por exemplo, uma pessoa de peixe é muito tranquila. E eu, ou seja, quando estava a falar com ela evitava-me. Ela evitava. Eu não te fiz nada de mal, mas ela evitava-me porquê? Porque eu tenho esta energia de bora lá, pessoal, lá, 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 lá. Então, tipo, uma pessoa que é muito sensível, quando vê esta energia, pode sentir esta violência, pode sentir. Então, eu percebi também que as minhas características têm tanto fogo que perante algumas pessoas que fossem mais água ou mais terra, que eu tinha que ser muito consciente para eu não assumir este lugar quase até de narcisista com ela.
Não é que eu fosse narcisista com ela, mas é quase como eu sou tão expansiva e tão extrovertida, facilmente eu ocupava um espaço, ocupava o meu e o dela. Então isto eu acho que é Mas essa importante. é a questão da empatia, que eles não têm. Quando a gente tem empatia, a gente vê, não, aquela pessoa ela é mais racional, ela é mais quieta, ela é mais na dela. Então tem certas coisas que essa pessoa não gosta, né? Então eu não vou fazer isso. Ah, aquela pessoa já é mais brincalhona, né? Ela permite que eu brinque um pouco com ela, ela brinca comigo, a gente dá risada junto. Então dá para fazer isso com aquela pessoa, ela não vai achar ruim, né? E se ela achar ruim, ela tem abertura em mim para chegar e falar. Então, essa é a empatia que o narcisista não tem. É quando você vê que você, agindo de tal forma, você está machucando aquela pessoa. E aí você não age daquela maneira. E depois essa Você via, não age. o que eu descobri também nesta minha via de desenvolvimento é que eu percebi dentro de mim, ou seja, que havia lugares em que eu era submissa e que eu precisava de recuperar o meu poder pessoal, por exemplo, pôr os limites no meu trabalho, e depois que havia lugares dentro de mim que se calhar eu com algumas pessoas que eu tenho demasiado este poder, este domínio, em que eu tenho que fazer esse exercício de desenvolver mais o meu feminino. Então, para mim, ou seja, este contacto todo com o narcisismo trouxe-me algo muito de bom, que foi ainda equilibrar mais a minha capacidade de me relacionar com o outro, desde o amor, desde a liberdade, desde esta igualdade que eu acho que é tão importante. E eu acho que, na minha opinião, gostava de saber a tua, mas na minha opinião, quando nós entramos em contato com alguém narcisista, nós estamos a ser chamadas a nível espiritual ou a nível da evolução humana a É desenvolver que o esta parte em narcisista, ele nós. mostra pra gente tudo aquilo que a gente não quer ser. E aí, quando a gente reconhece que a gente também tem traços, né? A gente fala, não, eu vou melhorar como ser humano, Deus me livre. Yeah. Deus que me livre de Mas, ficar igual. mas que às vezes é isso. Cruzes. Porque Às vezes, narcisista, você sai com narcisista, você só vê ele falando mal dos outros, criticando os outros, olhando roupa, olhando cabelo dos outros. Pelo menos na minha família é assim, tá? Tem vários tipos, né? Mas na minha família é assim. Teve uma vez que eu tava com uma parente narcisista que passou uma moça com cabelo azul. Nossa, ela falou um monte. Eu olhava pra moça com nojo. E eu ficava me perguntando, mas o que que tem a moça com o cabelo azul? Deixa ela ter o cabelo azul, ora, bolas. Então, o narcisista ele mostra pra você tudo aquilo que você não quer ser. Mas todos nós temos traços, né? Então a gente se reconhece também. A gente fala, olha, tá vendo? Eu também sou meia pegajosa, eu também sou meia e é controladora, aquela eu parte, também sou meia assim. Peraí, deixa eu tratar isso em mim. e é a Porque parte, Deus me livre, que eu não quero ficar igual a esse ser, não. e depois é aquela parte que eu acho que fala a Caroline Miss, que é o narcisismo positivo, que é eu ocupar o meu lugar no mundo, eu ter a coragem de colocar a minha voz cá para fora, porque muitas vezes é isto também, que a pessoa que acaba por ser vítima, não é, deste abuso, ela também está a ser convidada a dizer assim, olha, sai do lugar de submissão e começa a afirmar a tua verdade. Começa a dizer que não. Começa Sim, a pedir todos nós existe o narcisismo saudável que todo ser humano, que eu acho que falta no codependente, tá? Falta, é uma parte que falta na pessoa codependente, é isso, né? Ela se reconhecer como uma pessoa que também merece um espaço no mundo, né? Porque o codependente é ao contrário do narcisista, né? Ele idealiza todo mundo e ele mesmo se coloca em último lugar, como se ele fosse um lixo, né? essa é a Então, mudança ele ali é o oposto. essa é a mudança, não é? Que tem que É o acontecer, que é oposto. Ia ser bom se tivesse um equilíbrio, né? O equilíbrio é quando você enxerga que você tem, sim, um espaço no mundo e que todas as pessoas também têm o direito de terem um espaço no mundo, né? Então, você pensa em você e você também pensa no coletivo. Aí é equilibrado, né? A gente pega aí dois transtornos, na verdade, aonde eles levam para um extremo que é tóxico, né? Então a gente pega o narcisista que se acha melhor do que todo mundo e ninguém mais presta, né? Só ele merece, só ele é o melhor, só ele, só ele. E nós chegamos num outro ponto onde nós pegamos o codependente, onde ele acha que só as pessoas merecem tudo de bom e ele não. Ele tem que ser o capacho, o escravo, o pano de chão, ele não merece nada. Então nós pegamos aí dois extremos tóxicos, né? Porque um está fazendo mal para os outros e o outro está fazendo mal para si mesmo. E precisa de um
equilíbrio. Ai, É necessário um equilíbrio. tão bom, não é? Porque, no fundo, é o trabalho do resgate do poder pessoal e da liberdade Até individual. mesmo porque você não consegue amar verdadeiramente alguém se você não se ama. Então é aquele negócio, né? Amar ao próximo como você ama a si mesmo. Então é necessário que você se enxergue sim como uma pessoa individual, que tem os seus gostos, que tem os seus direitos, que tem os seus merecimentos, mas todas as outras pessoas também têm, conforme a ação delas, claro, conforme o que elas acreditam, conforme a ação delas. Mas você não é melhor e não é pior do que ninguém. Você faz parte de um coletivo. Aí sim, você tem uma autoestima regulada, né? Então você consegue se gostar, você consegue se ver como uma pessoa importante, mas você também vê que as outras pessoas também são importantes, que todo mundo tem a sua importância aqui no mundo. Aí sim, é algo regulado. E esse, e esse é o grande auge também do processo. Eu agora gostava de saber um bocadinho de como é que tu trabalhas, Carolina, do teu processo terapêutico, não é? Que tu és psicanalista. Quando é que uma pessoa beneficia de ter contigo, pedir a tua ajuda e como é que é a tua ajuda? Ou seja, se tivermos aqui alguém na audiência que está a viver uma situação, que viveu com o narcisista, que está a viver com o narcisista, como é que tu podes ajudar? Então, eu acho muito importante, se eu já falei em vídeos lá no YouTube, né, que meus vídeos são vídeos áudios, eu tô vendo de voltar a aparecer, mas por enquanto ainda não tenho uma previsão, até mesmo porque eu vou abrir outros canais também com outros temas que não tem nada a ver com narcisismo, então para quem gosta de história, de curiosidade, de geografia, história sobrenatural, histórias de crimes, né, eu já tô pensando em abrir um canal com essa pegada, tá? Aí eu sei que quem gosta vai acompanhar com toda certeza, né? Mas são projetos que eu tenho aí. Também tem um canal aberto de arquétipos, então, para quem gosta de arquétipos, imagens arquetípicas, tá, gente? Eu sei a diferença entre arquétipos e imagens arquetípicas, tá? Então, a gente coloca arquétipo como geral, mas a gente sabe que tem diferença, né? Conforme os ensinamentos de Jung. E, assim, o que eu sempre oriento? Busquem profissionais, tá? Que conheçam sobre o tema e que já tenham passado. Por quê? Porque são profissionais que vão ter empatia para te acolher. Não vão achar que o que você está falando é uma besteira, ou é uma bobagem, ou não é para nada, ou a culpa é sua, você que deixou a desejar, e não sei o quê. São profissionais que vão ajudar você a se levantar, a conseguir se enxergar como uma pessoa digna de respeito, digna de amor, uma pessoa digna de felicidade, que você não deve aceitar relacionamentos indignos, onde as pessoas não te tratam conforme você merece. Mas não é que você tem que ir lá quebrar o pau com a pessoa que não te trata bem. Você tem que conseguir analisar, olha, isso está fazendo bem para mim? Se não está fazendo, eu vou conversar com essa pessoa. Se não adiantar, eu vou me afastar, porque eu vou encerrar isso daqui, porque não está legal. Eu não vou ficar me destruindo, né? Então, procurar pessoas especializadas em tratamento de estresse pós-traumático, né? Porque as vítimas elas saem completamente destruídas, traumatizadas, sem identidade. Então, é necessário encontrar sim alguém que vá poder ajudar essas vítimas na caminhada delas de retorno para si mesmas, para quando elas vão olhar para si mesmas, né? E, claro, eu me deixo aqui à disposição, eu faço atendimento também, tá? É necessário que seja um atendimento pelo menos de uma ou duas vezes por semana, isso a gente analisa geralmente no primeiro atendimento, conforme a vítima está no momento. Eu também ofereço mentoria e também ofereço consultoria, que às vezes a pessoa ela quer tirar uma dúvida, ela quer conversar, e aí eu também ofereço a parte de consultoria, tá? Que aí varia de pessoa para pessoa. Então eu deixo aqui à disposição, quem quiser pode me chamar no direct, aqui da página, que eu ofereço maiores detalhes. O tratamento, ele também varia, né, de tempo, de vítima para vítima, tá? Então tem vítimas que vão ter que fazer rota de fuga, tem vítimas que já estão em contato zero, tem vítimas que estão dentro do relacionamento, ainda não conseguiram sair. Então depende muito também da vítima, tá? De vítima para vítima, aí
conforme vai acontecendo o tratamento. Mas eu deixo aqui em aberto, quem quiser, eu estou à disposição. Eu agradeço imenso. E também tenho aqui um curso, né? Eu tenho um curso na bio da página que se chama Relacionamento com Narcisista. Então, nesse curso tem todos os tipos de relacionamento. Mãe narcisista, chefe narcisista, colega de trabalho narcisista, marido, esposa narcisista. Então, é, assim, um geralzão mesmo de tudo sobre o transtorno de personalidade narcisista. O curso ele está muito barato, ele tem cerca de 65 vídeos aulas. Qual é o valor? Qual é o valor? Então, está em R$200. R$200 só, e é assim, vitalício, tá? Enquanto existir a plataforma da Hotmart, o curso vai ficar disponível, não tem prazo. Então, sempre que a vítima precisar assistir, estou com dúvida nisso, como eles pensam, como eles agem, quais são os tipos de narcisistas, quais são as características, lá eu deixo as características conforme DSM-5, tudo certinho. Como a psicanálise enxerga o narcisismo também está nesse curso. Então, tanto para profissionais quanto para vítimas, esse curso ele é muito útil, tá? Para conhecimento. Então, são cerca de 65, 66 vídeos aulas. Qualquer dúvida que a pessoa precise tirar sobre o curso, ela pode vir atrás de mim, tá? Eu me predisponho a isso. Então, olha, eu preciso ter um certificado no final de que a pessoa fez esse curso. Caso dê algum problema com o certificado, ela pode me chamar que eu mesma gero o certificado para ela, tá? E fica lá na plataforma da Hotmart e é um curso vitalício. Então, para quem tem dúvidas sobre o transtorno de personalidade narcisista, eu aconselho a entrar na bio da página, no link que tem na bio, e conhecer esse curso, porque ele vale muito a pena. Fora que tem 7 dias aí, né, que caso você se arrependa de fazer o curso, a gente devolve o seu dinheiro. Então, a própria plataforma devolve o seu dinheiro, tá? Então, você não tem aí prejuízo. Isto é extraordinário. Aqui para o pessoal de Portugal, eu estive aqui a fazer as contas, R$200, hoje são 37,80 €. Isso olha, para Portugal, para quem quer fazer, aí de Portugal ou então da Europa mesmo, brasileiros e portugueses que estão aí na Europa, em outros países, tá? É um curso que vale muito, muito a pena. Tem o link no Instagram, viu, Fátima? Tem, é na minha página de entrada. Tem lá toda a descrição de quem eu sou, né? Ajudo a superar relacionamentos tóxicos, curso aqui. Aí é só clicar que tem ali o link, já vai levar diretamente vocês para a página da Hotmart. É um curso na Hotmart. Carolina, eu vou investir, eu não sabia que tinhas este curso, é sempre bom falarmos nos diretos. Vou investir, não só por mim, eu sinto que o meu caso também eu já fiz o contacto zero desde abril, que eu nunca mais tive nenhuma cliente destas narcisistas, mas sabes uma coisa, eu sinto que é uma responsabilidade, e para toda a gente que é terapeuta e é empreendedor, eu sinto que é uma grande responsabilidade nós sabermos mais sobre este tema. Sim. E eu vou investir para aprender mais, para poder acompanhar ainda melhor pessoas que acabam por viver isto, porque muda a nossa vida completamente, não é? E tu falaste algo também do stress pós-traumático. Eu senti-me, depois de ter lá vivido fala aquilo, do transtorno de estresse, lá eu coloco, né, síndrome de Estocolmo, transtorno de estresse pós-traumático, então eu entro em todos esses assuntos e é importante no curso. porque se um dia nós temos filhos e nós identificamos que o nosso filho não está bem, pode ser para um relacionamento destes, nós precisamos ter este conhecimento. E eu acredito que este conhecimento salva o mundo. Porque se nós todos tivéssemos esta capacidade de afirmarmos a nossa verdade e respeitarmos a verdade dos outros, nem sequer havia conflitos, nem sequer havia guerras. Ou se calhar existiam os conflitos saudáveis, mas não existiam estas guerras como existem hoje em dia, dentro das famílias, Sim, dentro da com sociedade. certeza. Se as pessoas tivessem essa visão de que, olha, a gente tem direitos e deveres e a gente tem que respeitar o próximo, né? Se tivesse essa questão de se colocar no lugar também, né? E essa ambição desmedida que muitas pessoas têm, infelizmente, né? A gente conseguiria aí viver num mundo muito melhor, mas a gente vai evoluindo. A intenção sempre é essa. E se teve uma coisa que eu coloquei para mim, eu vou falar aqui para todas as vítimas, quando eu passei pelo abuso, tá, com o meu ex, uma coisa que eu coloquei para mim, uma condição, eu vou sofrer o que eu tiver que sofrer,
mas eu não vou me tornar uma pessoa amarga, eu não vou me tornar uma pessoa infeliz, eu não vou me tornar uma pessoa como ele é. Então, gente, levem isso para vocês, porque eles não têm o poder de transformar a nossa personalidade, não. A não ser se a gente permite isso, tá? Então, eu passei, sim, pelo período de luto, passei pela fase da raiva, passei pela fase do desejo de vingança, como todos vocês passaram ou estão passando. Mas eu coloquei para mim que eu não queria me rebaixar ao mesmo nível. Eu não queria deixar de ser eu já tinha deixado Olha, a sabes que minha, alegria. a minha essência namorando com ele. Então eu não queria que isso persistisse pelo restante da minha vida. Porque para mim a pior perda que você pode ter com uma pessoa narcisista é exatamente você se apagar, é exatamente você se perder de si. Uau. Essa é a pior Olha, perda. eu posso dizer, eu demorei 18 meses a recuperar, porque eu sempre, graças a Deus, tive muito êxito no meu negócio, desde que comecei a trabalhar para isso. E eu tinha muito êxito no meu negócio porque eu sou uma pessoa a dar tudo, eu abro o meu coração, eu dou tudo aos meus clientes. E essa foi a maior perda, foi quando eu comecei a ver que o meu coração já não era o que era. Quando eu comecei, tipo, em vez de estar a abrir para toda a gente, eu comecei a dizer: Deus, eu só quero que me tragas pouca gente e só aquelas pessoas. Então eu comecei a ver a minha capacidade de dar amor, de dar tudo a toda a gente. Eu tipo, comecei a ver que assim, eu já não sou quem eu era, porque eu estava com aquele stress pós-traumático. Então para mim tem sido uma grande vitória. E é uma vitória que não se vê, porque não é a vitória financeira. Não, é a vitória de eu voltar a ser eu próprio depois de ter passado um abuso de um cliente narcisista, ter passado um stress pós-traumático. Não fechei o meu negócio, graças a Deus que tem essa cena do carneiro, de vamos para a frente, mas foi muito duro para mim, foi muito difícil. Então, eu quero mesmo trazer ainda mais esta alerta. Eu tenho um membership também que é o The Abundance Society e nós este mês vamos trabalhar este tema também de como identificar um cliente narcisista, como lidar com ele, o que fazer, como sair daí. Ou seja, quem quiser também mais esta área do empreendedorismo, ter a minha visão também nisto, do que é que, o que é que eu gostava que me tivessem ensinado, o que é que eu gostava de ter sabido antes de passar pela situação, para poder identificar, para poder resolver. E pronto, eu acho que o meu trabalho também tornou-se ainda melhor depois de ter passado por este trauma, porque agora sou capaz de ver realidades que eu não era capaz de ver nos meus clientes, porque um empreendedor é um empreendedor, mas também é pessoa e também tem os seus relacionamentos. E grata mesmo do fundo do meu coração, Carolina, por nos trazeres a tua sabedoria aqui de forma grátis, de forma aberta a toda a gente. Grata pelo trabalho que tu fazes, grata por teres superado, grata por teres resgatado a ti própria, grata por ir estudar e por agora poderes acompanhar tanta gente, grata por este curso que tu criaste, que eu vou adquirir sem dúvida alguma, e muito grata e grata mesmo, estou super grata por teres aceito fazer esta entrevista. Olha, eu que agradeço, viu, pela oportunidade. Quando precisar, a gente pode fazer outras lives também, tá? Eu deixo aqui, eu fico à disposição, tá? Não é porque eu tenho aí 150 mil aí seguidores que eu me tornei uma pessoa inacessível, muito pelo contrário, viu? Eu continuo a mesma de sempre, saio na rua às vezes até descabelada, de chinelo. Tô nem aí, Isso é tão bom. sabe? E Então, faz parte de eu sair da máscara, não continuo é? a mesma coisa. Eu continuo a mesma pessoa. Tenho os meus gatos, né? E meus filhos, e gosto de sair para passear no meio da natureza. Não sou de mostrar muito a minha vida pessoal, tá? Mas até mesmo porque a minha página não é voltada para isso, é voltada mesmo para ajudar as pessoas, né, com conhecimento, para que elas consigam, né, não, peraí, deixa eu sair disso daqui, que isso daqui não está me fazendo bem, né, essa relação, essa amizade, né, esse tipo de contato que eu estou tendo, mas eu continuo a mesma de sempre, viu, pessoal? A mesma doida de sempre, que sai para tomar água de coco Adoro. e às vezes aí um sorvetinho. E Às essa vezes também é a beleza. um sorvetinho. Até no mundo dos influencers há muito esta máscara. E eu acho também que é uma essência. Tem. Olha, eu não tinha esse conhecimento, nunca fui muito fã de redes sociais. Quando eu entrei no YouTube foi porque a minha mentora na época, né, ela falou, olha, você tem capacidade, porque eu pensei, meia dúzia vai todo mundo me odiar. Então eu peguei e entrei.
Mas eu falo para você que eu falo isso para as vítimas direto. Gente, a rede social é um mar de mentiras. Tirar foto bonita em um lugar bonito, qualquer pessoa pode tirar. Ontem mesmo eu fui em um lugar muito bonito. Paguei para entrar? Nada. Não paguei nada para entrar, tá? Comi um pastel que eu paguei R$ 10, tomei um caldo de cana, mas dava para eu ter tirado umas fotos muito bonitas. Quem olhasse ia pensar que eu estou nadando no dinheiro. Então, as redes sociais, gente, é um mar de mentiras. Não caiam nisso. Tem É, gente aí que aluga não, namorado. e muita atenção. Tem gente aí que aluga. Eu já conheci gente que aluga namorado. Aluga namorado. Gente que aluga mansão, aluga carro para dizer que tem um carro. Gente, tomem cuidado com isso. As redes sociais, as pessoas fazem vocês acreditarem no que vocês quiserem acreditar. E muita atenção também, lá está, a com quem escolhemos também pedir ajuda, porque eu também já vi muitos terapeutas que têm essa personalidade narcisista também. Então, Tem, a terapeutas Nação e Vac me influencers. deixou avisar. Eu tive que bloquear, acho que foi essa semana, uma terapeuta que ela entrou na minha página, ela começou a me xingar, ela disse que eu tinha que ajudar os narcisistas, que eu tinha que auxiliá-los, que eu tinha que acolhê-los. Eu falei, o quê? Se nem a doutora Ana Beatriz está fazendo isso, por que eu vou fazer? Por que eu vou ficar acolhendo narcisista agora? Eu fui vítima deles, eu estou do lado das vítimas. É preciso ter atenção, é preciso ter muita atenção. E o que eu defendo também, eu acho que isto é uma característica de Carneiro, e se calhar nós identificamos aí um bocado, que é, nós não somos perfeitos, mas é aquilo que tu disseste. Quando estamos com vontade de ajudar e quando temos a empatia, não pode ser a A empatia só gente do tem lado. vontade de melhorar, a gente tem vontade de evoluir, né? A gente reconhece, poxa, eu podia não ter sido tão agressiva, ou eu podia ter sido mais compreensiva, ou eu podia ter. A gente reconhece, sabe? Eles não. Ah, eu fiz, mas eu fiz porque você provocou, eu fiz porque você começou, É eu fiz impossível. porque. Quando É reconhece que impossível. fez. É impossível. É É impossível porque o outro sempre nunca, jogando a culpa no sabes? outro. E É sempre jogando. é uma luta tão grande. Eu, esta semana ou outra, falei também de um tema muito importante que são os apegos kármicos. Que ao fim e ao cabo, estes que são tudo apegos kármicos em que nós temos que aprender a soltar para aquele vazio que fica, nós precisamos de preenchê-lo com coisas saudáveis, com pessoas saudáveis, com alimentos saudáveis, com comportamentos saudáveis. E essa é a tal saúde que também dizias, que isto é uma questão de vida. Então, a toda a gente que nos está a ouvir, é pá, espalhem este vídeo, partilhem este vídeo, considera-te valiosa o suficiente como para defender-te a ti, como para não tolerar mais abusos, porque tudo aquilo que tu fizeres para ti vai passar para a tua família. Então, tipo, nós não Sim, estamos cá sozinhos, estamos cá para nos ajudar uns aos outros. Tens aqui a minha ajuda, tens a ajuda da Caroline. Pá, eu recomendo a toda a gente que está a ouvir e que está a viver alguma situação semelhante, pede ajuda de psicanálise direta. Eu não faço psicanálise, a Caroline faz, pede ajuda. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para te salvar a ti próprio. É pedir ajuda. E é isto. sim, é como eu falo, autoconhecimento, é investir no autoconhecimento, é investir na sua própria evolução, porque a gente para a nossa vida para dar tudo para os outros e a gente não olha para a gente. Então tem várias questões aí que tem que ser vistas, mas isso a gente vê tudo em terapia. É isso. Olha, Carolina, grata, muito grata, grata a toda a gente que esteve aqui connosco, a dar força, a partilhar as suas experiências. Eu é que agradeço a todos vocês, aos meus seguidores, aos seus seguidores, a você por ter me chamado, a toda a oportunidade aí de poder passar o conteúdo. Peço desculpas pelas falhas técnicas, tá, gente? Eu sempre falo aqui que eu sou uma mulher das cavernas em relação à tecnologia, tá? Eu sou meio cavernosa mesmo em relação à tecnologia, eu não sei mexer direito em computador, nem em celular, nem nessas coisas. Para mim tem que ter um livrinho aí ensinando tudo, viu? Olha que eu faço as edições dos vídeos até que não sai tão ruim assim. Até que dá. E lá está. E quem dá o que tem, mais não precisamos pedir. E aquilo que tu nos deste foi maravilhoso, Carolina. Grata, mil Eu é vezes. que agradeço, viu? E é um prazer estar aqui com essa live. E a hora que você quiser, você pode me chamar, que a gente faz outra, tá? Eu sempre deixo isso à disposição. Eu não sou uma pessoa de uma live só, não. Tá? A hora que quiser, aí Então vamos lá. a Vamos lá. gente, a Que gente venha a faz próxima. outra.
A gente faz então uma live agora, próxima, falando sobre chefes narcisistas e colegas de trabalho narcisistas e clientes narcisistas, né? Ok. Como é que é essa parte, essa parte do empreendedorismo, né? Como é que é o narcisista dentro do ambiente de trabalho? O que que o narcisista busca dentro do ambiente de trabalho? Olha, Narcisistas super que interessante. trabalham, Fica aí. narcisistas que não trabalham. Então, a gente vai falando Fica aí. sobre a parte de negócios e a parte do profissional. Adoro. Fica aí então aí a sementinha. Olha, minha querida, vou desligar. Um beijinho a todos. Eu que agradeço, viu? Um beijo a todos. Beijo. Mil Qualquer coisa é bênçãos só para chamar todos. aqui no É direct. isso. Tá bom? Beijo. Salvem-se. Tchau, tchau. Salvem-se. Salvem-se a Obrigada. vocês Tchau, próprios. tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Deus, Beijo. tchau. Tchau, tchau.